Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo é uma produção de acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e ele se constitui como um seminário apresentado à disciplina de saúde mental. O grupo é composto por Ana Laura, Bruna, Giuliano, Lauane e eu, Rony. Primeiramente, vamos falar sobre o que é o acolhimento com base na Cartilha da Política Nacional de Humanização do SUS, que nessa cartilha o Ministério da Saúde ele vai definir o acolhimento como uma ação técnico-assistencial que pressupõe a mudança da relação entre o profissional e o paciente e a rede social desse paciente, e isso por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e solidariedade, reconhecendo o paciente como um sujeito e participante ativo no processo da produção da saúde. E aqui a gente já vê como é, esse, essa definição traz uma quebra com o pensamento que havia no modelo asilar, né? Como a gente viu ao longo da disciplina, que esse modelo asilar, ele não considerava o indivíduo com sofrimento psíquico como protagonista do tratamento, né? Na verdade, o tratamento se dava confinando o sujeito em um manicômio, em um asilo, e medicava esse sujeito. Ou seja, tinha como figura central o médico. Com o movimento da reforma psiquiátrica, nós temos uma mudança nesse paradigma, né, nesse modo asilar, que foi substituído pelo modelo de atenção psicossocial. E o atual modelo de atenção em saúde mental que temos, ele pressupõe a livre circulação de pessoas com transtornos mentais, pessoas em sofrimento psíquico, elas podem circular livremente pela sociedade e pelos serviços. Inclusive, esse acolhimento se dá justamente para isso, para que e é justamente uma das questões que ele responde, né? A vulnerabilidade em pacientes que estejam em sofrimento psíquico. E essas pessoas, elas vão se apresentar demandas de saúde mental, como, por exemplo, depressão, ansiedade, fobias, alcoolismo, crises. E também o acolhimento vai se dar na esfera da saúde da família, como na parte da prevenção de doenças e reabilitação, e também na promoção à saúde, para os usuários da atenção básica. O acolhimento também atende a população em situação de rua, que é um dos tópicos que a gente pretende focar nessa apresentação, principalmente através do consultório de rua, que é uma das alternativas que surgem com o acolhimento. Ou seja, o acolhimento ele é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS, muito importante na atenção primária. Ele acaba se tornando como um ponto-chave nessa política de humanização, porque a gente deve pensar o acolhimento como justamente nesse sentido de acolher, como a gente conhece, de abraçar, de estar próximo, né, de alguém. E Olá, agora vamos falar um pouco sobre os eixos problemáticos e constitutivos do acolhimento. Então, como já foi explicado, o acolhimento é uma postura e uma prática ética na atenção e na gestão em saúde. E é a partir dessa concepção que vamos analisar o acolhimento nos processos de trabalho. Então, conforme Philip Bezerra, o acolhimento em saúde, ele vem se apresentando de forma distinta da literatura. Uma das características é que ele vem sendo centrado em especialidades, ou seja, ele está sendo relacionado a um só profissional, ou só enfermeiro, ou só médico, ou só psicólogo, sendo que é uma postura que tem que ser realizada por todos os profissionais do serviço,
tanto os profissionais da área da saúde, quanto os profissionais que trabalham como apoio, que são aquelas pessoas que trabalham nos serviços gerais. Outra característica é que ele vem sendo pouco eficiente quanto à integralidade. Então, muitas vezes, aquele usuário ele chega no serviço e o profissional ele só vai olhar para a demanda, sem ter uma escuta qualificada, sendo que é necessário observar se existem outras características que estão influenciando nessa demanda. Ou seja, se tem um problema social, um problema econômico que vai influenciar. Outra característica é que ele vem sendo restrito a só uma dimensão, ou seja, a dimensão espacial, a recepção, sendo que ele tem que ser empregado além da recepção. Então, não é só um local confortável, mas um local acolhedor, que tenha uma escuta, que saiba direcionar aquele usuário. Outra característica também é que ele está sendo relacionado a uma ação de triagem ou só de encaminhamento, sendo que não é só selecionar qual usuário que vai ser atendido primeiro, muito menos só encaminhar. É necessário que nesse encaminhamento também esteja sendo acompanhado o usuário. Quando aquele usuário for direcionado a outro serviço, é necessário que aquele profissional ele também consiga compreender, né, quais são os processos que estão sendo feitos naquele outro serviço, se aquele usuário está conseguindo compreender qual é a sua problemática, como vai resolver, para quando aquele usuário consiga começar a voltar novamente para aquele dispositivo em questão, aquele profissional possa compreender melhor e ajudar aquele usuário. Outra característica é que muitas das vezes é uma compreensão de acolhimento que se restringe só a uma atitude voluntária e de vontade, quer dizer, de bondade por parte de alguns profissionais. Sendo que o acolhimento, ele não é só isso, ele é uma prática, é ética e uma postura. Então, não é a questão do profissional ser bom ou não, é uma questão de ética. Então, quando a gente toma todas essas características, quando o acolhimento ele é só feito a partir dessas características, ele vai se tornar muito restrito, uma ação pontual, sendo que ela vai acabar sendo desvinculada de um processo de responsabilização do profissional e também de vínculo. Então, é que é necessário que exista um vínculo com o profissional e o usuário. Olá, eu me chamo Bruna. Eu vou falar um pouco a respeito do foco, da ação e dos desafios que a rede de atenção básica à saúde tem. Então, em relação ao foco, vou começar falando por ele, porque quando se trata de acolhimento, a gente pensa logo em um profissional de psicologia, em uma UBS, por exemplo, e lá ele prestando um atendimento, uma escuta, sabe, clinicando essa ideia meio distante que a gente tem do que realmente acontece na prática. Daí, nossa turma mesmo, que já participou do estágio básico 1, a gente teve contato com um profissional atuando em uma rede de atenção básica, que no caso era uma UBS, e aí a gente acompanhou essa residente de psicologia, que ela estava lá, e a gente pôde perceber como a atuação do psicólogo é abrangente nessa rede de atenção básica, né? O acolhimento, de fato, ele acontece em várias esferas dentro dessa perspectiva, né? A gente viu desde ela fazendo um apoio matricial, criando atividades para o pessoal da comunidade. Então, a gente via ela atuando de diversas maneiras. E, com isso, a gente pode perceber que o foco principal do acolhimento é uma escuta que seja presente, é estabelecer vínculos entre os profissionais e os usuários daquela rede de atenção básica à saúde. E em relação que essa relação que possibilite a inclusão do paciente. Assim, ele se torna corresponsável pela saúde dele e ele proporciona a construção de uma autonomia como cidadão. Ele tem essa autonomia em relação a vários aspectos da vida dele, né? Porque
criam-se esses vínculos com todos os profissionais. Aí mais à frente a gente vai ver que não é bem assim que acontece, né? Que tem esses desafios ainda em relação à atuação desses profissionais de saúde em relação ao acolhimento na atenção básica de saúde. Aí, no texto base que a gente trouxe, que no caso é a cartilha, tem um exemplo bem interessante que fica bem claro essa questão do foco do acolhimento. Porque uma atitude acolhedora é uma atitude que ela é atenta à diversidade cultural, racial, étnica. Então, uma atitude acolhedora, ela vai realmente acolher todos os aspectos que aquele usuário vai ter, vai trazer. Então, o exemplo que a cartilha traz é de uma usuária indígena, que ela chega lá com mal-estar, e aí é realizado o atendimento, o diagnóstico, e chegam-se ao resultado de que ela precisa de uma cirurgia urgente e tem que ser realizada pelo umbigo, é uma laparoscopia. E aí, quando ela é comunicada de como seria feito o procedimento, ela se recusa na mesma hora, porque ela acredita, né, da cultura, né, dela, que o umbigo é a fonte de onde brota a vida. Então, se ela fizesse essa cirurgia, a alma dela seria maculada. E aí, diante dessa recusa, como aquela rede de acolhimento pode atuar em relação a essa demanda, né? Como eles vão fazer se é um atendimento de urgência? Ela precisa fazer a cirurgia. E aí, nesse caso, eles entraram em contato com o cacique da tribo de onde ela vivia. E aí, ela foi levada a uma unidade mais próxima da tribo e foi onde ocorreu o procedimento, né? E aí, o pajé da tribo realizou um ritual que ia garantir a preservação da alma dela. Então, a crença dela foi considerada pela equipe e aí deu tudo certo em relação à cirurgia, né? Então, eles puderam, de fato, prover a saúde que aquela paciente precisava e eles realmente acolheram, né? Era uma demanda específica. E quando uma equipe se une para realizar o que for necessário para realmente atender aquele paciente, é óbvio que vai ser bem mais eficaz. E aí a gente vai ver mais à frente que esse é um dos desafios enfrentados pela a rede de atenção básica à saúde, porque tem esse probleminha aí em relação ao acolhimento de todos os profissionais de saúde por exemplo, de um UBS. Fica meio que restrito apenas àquele profissional de saúde mental e nem todos atuam, né? Nem todos se esforçam para criar os vínculos necessários para realmente fazer com que o acolhimento seja eficaz, né? Mas isso vai ser melhor explicado mais à frente. E aí, nisso, o foco importante desse acolhimento é realmente dar voz ao sofrimento do usuário. E isso requer dos profissionais uma postura capaz de acolher, de escutar e dar a resposta mais adequada à demanda daquele usuário. E aí, além disso, o acolhimento ele se mostra como uma estratégia que retira a prioridade médica do atendimento, né? Que coloca o usuário frente a outras possibilidades de cuidado, além do medicamentoso, né? Quando o encaminhamento já vai direto para o médico, porque eles querem, na questão da rapidez, né? Que o paciente chega lá e encaminhado para um médico, o médico passa a medicação, pronto, passa para o próximo. Então, essa é uma questão também que é um dos desafios que a rede de atenção básica enfrenta, essa questão do atendimento ser meio que jogado, né? Também vai ser mais falado à frente. E outro objetivo importante, né, outro foco do acolhimento é a questão do encaminhamento, né, que é como ele deve ser feito em relação ao profissional ser responsável em orientar o usuário e a família dele sobre esse encaminhamento, né, quais são os próximos passos que ele tem de dar, quais as orientações que ele tem para dar a respeito desse encaminhamento.
E também, após esse encaminhamento, ele dá continuidade à assistência, né? Para ele garantir a eficácia desse encaminhamento, ele entra em contato com o destino que o usuário está sendo encaminhado. Enfim, não abandonar aquele usuário é realmente a questão de criar vínculos com o paciente que frequenta aquela rede de atenção básica. E aí, logo após isso, a gente entra na parte de ação, né? Como de fato ocorre o acolhimento, quais são as etapas. Então, das etapas, o usuário chega, ele passa pela triagem, e aí dessa triagem ele pega a questão de documentação, essa questão mais burocrática, assim que o usuário chega. E aí vem o encaminhamento, e aí tem até a questão das pessoas que fazem esse atendimento inicial, elas terem certo treinamento, elas meio que estarem preparadas para avaliar para onde esse paciente deve ir, né? Ele tem realmente necessidade dele ir para um médico, ele não tem que ser logo encaminhado para o profissional de saúde, então tem essa questão também. E aí o primeiro contato com o profissional de saúde, ele busca ter a atenção à fala e à ação do paciente, para ele entender melhor acerca de eventos que trazem à tona a dimensão do cotidiano, que é mais difícil de ser explorada porque o paciente não vai chegar já falando, né? Então, o profissional, ele tem que ficar atento a essa parte da fala, o que ele está querendo falar por trás do que ele realmente está falando, né? Que aí o paciente ele pode falar sobre um acontecimento ou algo que ele está sentindo, ele traz para a conversa, e aí através disso o profissional ele pode entender com maior clareza o que realmente está acontecendo, e disso ele também pode criar vínculos que possibilitem um melhor atendimento, né, em questões futuras daquele paciente. Aí um exemplo que eu trouxe para a gente entender melhor essa questão de como os vínculos com todos os profissionais de saúde dentro da rede de atenção básica é importante, né? Como ele pode ajudar na eficácia de para onde enviar o paciente, como resolver aquele problema. E aí, um exemplo que eu trouxe foi a questão, foi um dos artigos que trazem esse exemplo, que é uma senhora de 73 anos, que ela foi identificada com o nome fictício de Márcia, e aí ela procurou o UBS para verificar sua pressão alta, ou sua pressão arterial. E aí, depois de verificar a pressão estava elevada, ela senta na sala de espera e ela encontra a nutricionista da equipe. E aí, a nutricionista percebe que a usuária precisava conversar, e aí ela leva a senhora para uma sala, e nesse momento que a paciente se abre, né? Ela fala que há 2 meses o filho dela foi internado, e logo em seguida a mulher dele foi internada, só que ela acabou falecendo, e o filho não estava contando para a filha do casal que a mãe dela tinha morrido, e aí tava essa problemática, né? Ela não sabia como resolver, e muitas vezes ela nem foi para aquela UBS para realmente tirar a pressão arterial dela. Às vezes ela queria realmente falar com alguém e não sabia com quem falar. E aí a nutricionista, ela identificou que o filho dela, da Márcia, ele é atendido por um profissional da equipe. Aí o caso é levado para um espaço de discussão, e o profissional que atende o filho, ele refere que a menina é muito apegada ao pai, que vai junto das consultas na unidade, que ela não consegue desgrudar dele. E aí por isso também o pai não consegue conversar com ninguém, porque a filha está sempre junta e ele não tem coragem de contar o que aconteceu. E aí a equipe se juntou e eles criaram uma solução para essa situação específica, né? Aí eles solicitaram que a avó comparecesse junto com o filho e a neta, e aí ela ia poder ficar com a menina enquanto um profissional pudesse conversar com o pai a sós, né? Sobre o sofrimento, né? Pela morte da esposa, apontar a necessidade de abordar essa questão com a filha dele. Que, enfim, a filha, ela precisa saber, embora ela seja criança. E aí o profissional, ele conseguiu abordar a questão com o pai e dialogou sobre a importância dele contar para a filha, né? Para que ele pudesse falar sobre o ocorrido. E aí, nesse caso, foi importante a percepção e escuta da nutricionista sobre a preocupação da avó,
o profissional levou o caso para discussão e naquele momento que se descobriu que a família era individualmente atendida naquela UBS por outros profissionais da equipe. E aí, na reunião, eles compartilharam as impressões e juntos eles conseguiram construir essa estratégia de apoio à família. E esse é um caso bem específico, mas que demonstra exatamente como uma ação de acolhimento se torna eficaz em uma rede de atenção básica à saúde. E logo mais à frente a gente vai entender melhor os desafios que foram enfrentados nesse caso, né? O que eles tiveram que reorganizar e analisar para, de fato, entender o que realmente estava acontecendo. Aí, sobre como funciona essa ação na pandemia do Covid-19. Então, o cuidado das pessoas nesse contexto de pandemia, ele envolve toda uma articulação da rede da atenção à saúde, né? E aí é necessário uma comunicação entre os diferentes níveis para que se tenha uma resposta efetiva e eficiente para o cuidado das pessoas. Então, a atuação das equipes de saúde da família foi crucial em todos os estágios da pandemia e ainda está acontecendo, né? Mas com algumas limitações, né? Em questão das ações articuladas entre as equipes e a vigilância em saúde no contorno do Covid-19. São ações que requerem profissionais sensibilizados, né? Prontos para refletirem o papel da vigilância em saúde, da participação social e da ação da comunidade para o enfrentamento dessa pandemia. E aí, com a questão de distanciamento social e a precarização das vidas sociais e econômicas, existem outros problemas que abordam na APS, né? Como os transtornos mentais, as violências domésticas, o alcoolismo e o agravamento de condições crônicas. Isso tudo requer e exige cuidados integrais e longitudinais. É necessário o desenvolvimento de ações intersetoriais e, além disso, tudo, estratégias que garantam a continuidade das ações de promoção, prevenção e cuidado da saúde. Isso significa dizer que não adianta ter uma APS efetiva se não tem acesso a serviços hospitalares, né, nos casos intermediários e graves que foram identificados, por exemplo. E aí é necessário que toda a rede funcione integralmente, né, juntos, não só a rede APS, mas também a rede de atenção especializada, porque é um momento que exige novas configurações, né, um processo de trabalho de equipe mesmo, inclusive da população, para exercitar a solidariedade e fortalecer as redes. Então, dentro do acolhimento, a APS modificou completamente, né? Às vezes eu acho que ficou até um pouco de lado, porque eu acho que se chegava uma pessoa com Covid ou um caso de urgência em relação à pandemia, ficava congestionado o atendimento dentro das UBS, né? Porque elas foram responsáveis até também por vacinação, enfim, vários. Então, se já haviam desafios para o acolhimento, na pandemia, obviamente, piorou. Ficaram ainda mais distantes para serem, de fato, resolvidos. Então, um dos desafios que ficam logo listados quando a gente começa a pesquisar em relação a isso são muitos desafios ainda a serem enfrentados. A questão da falta de tempo necessário para relatar para os profissionais o que realmente tem acontecido com aquele usuário. A dificuldade em atender saúde mental na perspectiva de cuidado também é um fator influenciável, que para a realização do encaminhamento para os serviços especializados ainda tem essa dificuldade. Em relação à falta de profissional, a atuação em equipe, discussão dos casos pertinentes que quase nunca ocorrem, e a organização dos atendimentos, a realização da prevenção, o estabelecimento do vínculo terapêutico com o usuário, a necessidade de qualificação e incentivo profissional. Então, e aí foi identificado nos profissionais dificuldade em conduzir o acolhimento, em saber manejar o que eles escutavam e de compreender a importância de fazer o usuário pensar e refletir seus problemas de saúde.
E aí, as escapatórias dos profissionais se voltavam para a conduta prescritiva, no intuito de oferecer uma resposta imediata ao usuário. Ou seja, bota lá uma medicação para aquele usuário, ele, pronto. Aí ele vai embora, pega o remédio na farmácia e é isso. Acabou o atendimento. E aí, na questão da escuta, né, nessa dificuldade aos aspectos subjetivos do usuário, ficou evidente que o profissional, quando, assim, na maioria das vezes, quando ele se deparava com um choro ou um sofrimento, ele tentava parar o choro, muitas vezes a utilização de medicamentos, que, como eu falei anteriormente, então, esse despreparo, ele deixa visível o olhar para os aspectos biológicos do usuário e a angústia do profissional em lidar com a saúde mental. Todos esses pequenos aspectos foram tirados desses artigos, né? Que são coisas bem comuns em relação a esse atendimento, a esse acolhimento. E aí, apesar daquele exemplo que eu dei da dona Márcia, né? Com a questão do filho dela e da neta, o acolhimento integral, ele ainda não ocorre ou ele não ocorre em todas as unidades de atenção básica. Então, aquilo é um caso bem específico. Essa questão do acolhimento ser integral de todos os profissionais de saúde daquela rede, daquela UBS, eles estavam participando ativamente desse acolhimento. Então, isso é um pouco incomum, né? É mais incomum do que comum de acontecer. Então, tem essa falta de estímulo a esse trabalho interdisciplinar, essa questão da gestão, porque muitas vezes tem poucas vagas e grande demanda. Aí volta para aquele problema de medicalizar, passa o remédio, porque aí aumenta a rapidez, né, do atendimento. Você atende rápido, passa para o próximo. E aí fica nessa, né, para liberar a vaga e tem esse atendimento ruim. Aí tem essa prioridade para o que é físico. Quando para o encaminhamento, eles enviam o usuário logo para o médico, para ser obrigatoriamente uma questão física e não mental. Então, eles dão essa prioridade porque a equipe responsável por uma grande quantidade de usuários, aquela unidade, ela acompanha a família e aí se torna difícil de se realizar todo esse acompanhamento. Aí os profissionais acabam priorizando esses aspectos físicos do usuário, né? Deixa de lado as demandas de saúde mental. E aí o grande desafio a ser enfrentado por todos esses trabalhadores de saúde, né, os gestores, os usuários, é na construção e efetivação do SUS como uma política pública, transpor os princípios aprovados para o setor de saúde, assegurar o que tem assegurado nos textos constitucionais para os modos de operar o trabalho da atenção e gestão em saúde. Realmente, o que ainda falta é realmente na prática, né, o acesso e a responsabilização das instâncias públicas pela saúde dos cidadãos, né? Acesso às unidades e serviços, que é aquela de garantia do cuidado, acesso à qualidade na assistência, né? A escuta, o vínculo, a responsabilização, a resolutividade, o acesso à continuidade do cuidado, né? Você não só prescrever aquele remédio ou fazer aquela escuta uma vez. Não, dar continuidade àquele acolhimento. Acesso à participação nos projetos terapêuticos e de produção de saúde, né? Autonomia e protagonismo do cidadão. Isso ajuda muito, realmente ajuda muito essa questão da autonomia. O usuário e a rede social em que ele convive ali, né? O acesso à saúde como bem com valor de uso e não como mercadoria, né? As formas dignas e potentes de viver a vida com autonomia. Mais uma vez citada a autonomia. Então, todas essas questões são levantadas em todos esses artigos, na cartilha, porque são questões que ainda estão em aberto no acolhimento, né? No acolhimento dessas redes de atenção básica à saúde. São ainda problemáticas que precisam ser resolvidas, que precisam de atenção para a eficácia do acolhimento. Olá, aqui é a Lawane
e eu vou falar sobre o acolhimento em saúde e a atuação do psicólogo nesse acolhimento. O acolhimento ele pode ser entendido como uma ação estratégica de mudança no processo de atendimento, especificamente no de saúde pública, que ele tem como objetivo alterar as relações entre os profissionais de saúde e os usuários do sistema de saúde. Ele lida com alterações entre o trabalho em equipe, o trabalho multiprofissional. Ele vai em busca da humanização das relações, né, que estabelece um vínculo e uma responsabilização da equipe com os usuários. E isso tudo aumenta a capacidade de escuta das demandas que forem apresentadas. O acolhimento, ele não é um espaço ou um local, mas sim uma postura ética. Ele não pressupõe um momento certo de atendimento ou um profissional específico para fazer. Ele implica de um compartilhamento de saberes, angústias e invenções que tem como objetivo abrigar e agasalhar, né, todas as suas demandas. E aí, quando a psicologia entra, né, a psicologia, ela integra todos os seus conhecimentos, pois vê que é ali, no simples acolhimento, que já tem um significado muito importante para o usuário. Essa primeira atenção, esse primeiro contato, ele se mostra como muito uma disposição afetiva do profissional, que é uma atitude de escuta, que ela visa receber e aceitar a expressão de sofrimento que o paciente está proporcionando, que ele está lhe falando para proporcionar um alívio, ou mesmo uma clareza da situação que ele está vivendo, que ele precisava externar isso, e com isso podemos criar formas de modificar a situação. Nós sabemos que os currículos acadêmicos de psicologia, eles produzem um modelo muito centrado na psicoterapia individual, no modelo clínico particular. E quando o profissional, o formado, sai para a sua vida profissional e se depara com uma realidade totalmente diferente numa rede de saúde pública, ele vê uma clientela nova mesmo, assim, que nunca foi visto antes, e uma das primeiras coisas que lhe é apresentada, né, é que normalmente pacientes de rede pública, eles faltam muito às consultas, eles atrasam muito, têm uma dificuldade de comunicação muito grande, muitos abandonam os tratamentos, eles têm uns comportamentos assim que na maioria das vezes, né, é atribuído a uma falta de interesse, mas sabemos que não é bem assim, que pacientes de rede pública, eles têm muitos poréns, muitas dificuldades financeiras, familiares e entre outras. Somando isso, né, tudo, o psicólogo ele se vê ali diante de problemas que escapam das mãos dele, do seu domínio específico da clínica, o que é referente à condição da vida mesmo da população que ele está atendendo. E traz problemas que são além do que os que ele deveria tratar. Olá a todos, eu vou continuar a nossa apresentação falando um pouco sobre como funciona o acolhimento e o atendimento psicológico, principalmente focado nas pessoas em situação de rua. Bom, eu vou começar contextualizando um pouco que, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2016 a gente tinha cerca de mais de 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes em situações de rua aqui no Brasil. E apesar de ser um número bem grande quando se trata de pessoas, na porcentagem, em proporção ao tamanho da população do Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, acaba que esse número é uma porcentagem baixa. E assim, acaba acontecendo muito de uma invisibilidade dessa população por parte do Estado e da própria população, onde as pessoas em situação de rua são ignoradas ou enfim, e muitas delas se encontram sem sequer saber de seus direitos. Mas como prevê a lei, é garantido por lei o acesso à saúde gratuita, integral, humanizada e de qualidade. Como também no Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, a Política Nacional para pessoas de população de rua. Ela assegura o acesso amplo e simplificado e seguro aos serviços e programas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, entre vários outros.
Bom, a realidade para essas pessoas de rua acaba sendo bem drástica. Elas normalmente sequer conhecem seus direitos. Muitas vezes, em muitas situações, elas ficam, quando há esse acolhimento para elas ficam incrédulas, não acreditam, acham que vai haver algum pagamento, algum tipo de cobrança, ou não acreditam que realmente seja de graça, mas sim, é previsto pela lei que todos tenham um atendimento igualitário, sem discriminação. O que me traz até a portaria 122, de 25 de janeiro de 2011, que trouxe para nós a possibilidade, na verdade começou a ser realmente na prática em 2012, mas trouxe para nós os consultórios da rua, os consultórios na rua, que basicamente são unidades móveis de atendimento primário à saúde que, bom, como eu falei, as pessoas da população de rua muitos não conhecem esse seu direito. No consultório na rua, eles basicamente levam o direito até a pessoa, onde eles trazem unidades móveis até praças ou lugares com alta densidade de pessoas com situação de rua, para poder fazer um atendimento. E não só o atendimento, como o acolhimento, que seria chegar, conversar, saber as demandas, os problemas, falar sobre os direitos dessa pessoa, que ela tem sim direito à saúde, tem sim direito aos cuidados médicos e tudo mais, sem precisar se preocupar com a situação em que ela vive. Bom, em questão financeira e tudo mais. Bom, seguindo, eu queria falar sobre a resolução conjunta Senas/Conanda de número 1 de 2001, de 2009, desculpa. Ela focando um pouco mais na parte envolvendo crianças e adolescentes nessa situação de rua. Essa resolução conjunta, elas são as orientações técnicas para serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Essa de 2009 específica, a número 1 de 2009 dessa resolução conjunta, não abrangia as crianças e adolescentes na situação de rua, mas isso foi corrigido em 2016 na mesma resolução conjunta. E continuando de crianças e adolescentes, temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA no artigo 101, o ECA ele prevê para crianças e adolescentes nessa situação, o acolhimento envolve sempre casas provisórias e abrigos. E no artigo 101 o ECA prevê: o abrigo é uma medida provisória excepcional, utilizável como forma de transição para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade. Ou seja, o abrigo ele aparece para as crianças e adolescentes na situação de rua como um lugar temporário até uma família substituta aparecer. Só que, infelizmente, a realidade é um pouco mais dura do que isso. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, cerca de 30% das crianças que são acolhidas passam mais de 2 anos na unidade, nos abrigos, cerca de 10 mil crianças por ano. E 75% das unidades, parte das crianças tem mais de 2 meses sem ter visitas nem nada. E 20% das crianças acolhidas sequer tinham documentos de paternidade ou etc. Mas, em compensação, a gente tem o PIA, que seria o Plano Individual de Atendimento. E no PIA ele propõe uma relação mais próxima entre a família e a instituição, tendo em vista o direito de convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes. Ele basicamente serve para orientar o trabalho durante o acolhimento da reintegração familiar. Bom, enfim, continuando, eu vou falar mais no próximo slide sobre os centros POP, que são centros que, como eu vou falar mais no próximo, eles servem para também atender a população de rua, assim como as UBSs, hospitais e os consultórios na rua que eu mencionei anteriormente. Bom, essas pessoas em situação de rua, elas sofrem de muitas maneiras possíveis, inclusive por essa invisibilidade que elas têm pelo Estado, onde elas podem sofrer até ações higienistas e tudo mais. Então, o acolhimento na psicologia e, de forma geral, para essas pessoas, deve ser feito com todo o cuidado do mundo, uma atenção mesmo, uma empatia para com essas pessoas. Continuando a minha fala, eu vou falar agora um pouco sobre os centros POP. E nós recebemos um psicólogo do Centro POP de Parnaíba que respondeu algumas perguntas para nós sobre como funciona o acolhimento lá, como funcionam os centros POP e o que eles fazem para essa população de rua. Bom, o Centro POP ele é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Ele é um dispositivo do SUS criado desde 2009. E até 2009 não existia qualquer serviço específico para essa população em situação de rua. Bom, o Centro POP ele faz parte da proteção especial. A assistência ela é dividida em 2 proteções, a básica e a especial.
sendo a básica focada em pessoas com vulnerabilidade social e a especial focada na violação de direitos, sendo o direito violado das pessoas em situação de rua o direito fundamental à moradia. Bom, falando um pouco sobre a parte das regras do Centro Pop, as normas indicam que todo Centro Pop deve ter 4 técnicos, sendo 2 assistentes sociais e 2 psicólogos. Afora o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza e a assistência da guarda municipal e uma coordenação. Bom, como eu disse, são 4 técnicos, sendo 2 assistentes sociais e 2 psicólogos. Só que o serviço que eles podem prestar são limitados. Os psicólogos eles não podem fazer uma psicoterapia ou um acompanhamento psicológico, mas o que eles podem fazer é prestar uma escuta qualificada, onde eles podem escutar os problemas, ouvir as demandas e pensar em ações que possam ajudar essa população. Bom, além disso, é possível fazer encaminhamentos, pois todo o Centro Pop, juntamente com UBS, hospitais, CAPS, são toda uma grande rede, onde é possível fazer um encaminhamento para um, dependendo da demanda. Bom, focando em Parnaíba, no Centro Pop de Parnaíba, o Centro Pop de lá começou em 2014 e ele começou inicialmente próximo à Igreja São Sebastião, mas depois passou para próximo do Carvalho, também na São Sebastião, e agora ele se localiza no centro. Por que a localização é importante? O Centro Pop ele sempre está se mudando para onde há a maior demanda de pessoas em situação de rua. Ou seja, ele sempre vai para onde tem mais necessidade de ajuda. O horário da jornada de trabalho do Centro Pop funciona normalmente no horário normal de 7h30 às 11h30, com horário de almoço e continuando de 1h30 até 5h30 da tarde, onde eles oferecem, além de banheiros para a população de rua e o atendimento, oferecem também 3 refeições por dia, o café da manhã, o almoço e o jantar. Continuando, o Centro Pop de Parnaíba nos trouxe os dados de que cerca de 90% dos pacientes, das pessoas que chegam lá na população de rua, já tiveram ou possuem o uso abusivo de drogas, além de drogas, álcool também e outras substâncias. O CAPS, o Centro Pop, ele sempre faz muito encaminhamentos para os CAPS, para os postos de saúde, como também eles servem para ajudar também a fazer documentação, que muitas das pessoas em população em situação de rua acabam faltando, não tendo documentação, não sabendo como ir atrás disso, ou sequer sabendo o quão importante é a documentação. Além disso, eles também podem auxiliar no cadastro único, que dá acesso a vários tipos de benefícios pelo governo, como, por exemplo, o antigo Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. Bom, além disso, tem todo um processo de atendimento, onde começa com uma espécie de entrevista, que seria uma triagem, mas funciona como uma entrevista mesmo, onde você identifica as demandas, você conhece a pessoa, sabe quem ela é, verifica se ela realmente está numa situação de rua, descobre o que ela está precisando, quais problemas ela está passando e tentar ajudar. É importante verificar se as pessoas estão mesmo em situação de rua, porque muitas pessoas, por exemplo, trabalhadores que trabalham em obras próximas aos centros pop ou outros tipos de pessoa, acabam achando que podem chegar e receber alimentos grátis e tudo mais, o auxílio, sendo que esse auxílio está mais focado para as pessoas em situação de rua. Bom, aí em Parnaíba, durante a pandemia, sempre tem nos centros pop dinâmicas e dinâmicas em grupo, reuniões e etc. Mas durante a pandemia, infelizmente, não foi possível. Tiveram que parar as atividades em grupos, que auxiliam muito a população. Mas ainda foi possível fazer ações pontuais em lugares abertos, seguindo os protocolos de saúde. A população de rua que chega no Centro Pop ela é muito heterogênea. Muitos vão apenas uma vez, são andarilhos ou etc., que não tem moradia regular e acabam indo de cidade em cidade, bairro em bairro e acabam passando por lá só uma vez. Cidade em cidade, bairro em bairro e acabam passando por lá só uma vez. A média de pessoas que vai para a UBS, pelo menos em Parnaíba, varia de 150 a mais de 200 pessoas por mês. Bom, voltando um pouco no primeiro contato, o primeiro contato ele é uma entrevista feita pela equipe técnica, ele só pode ser feita a entrevista por um assistente social ou pelo psicólogo. A traçagem de perfil,
que serve como uma espécie de prontuário, o histórico da pessoa e tudo mais, o que você puder anotar. E você verifica se ela se encaixa na população em situação de rua e você tenta conhecer a demanda para poder ajudar as necessidades. Bom, dentro do Centro Pop, os psicólogos têm uma função muito parecida com as dos assistentes sociais. Como eles não podem prestar psicoterapia, os assistentes sociais também podem oferecer essa escuta qualificada para as pessoas da população de rua, como também o psicólogo pode fazer algumas funções do assistente social, como fazer os encaminhamentos, atender às demandas, fazer a documentação ou a parte burocrática que normalmente não fica com o psicólogo. Bom, agora falando um pouco mais sobre o Centro Pop em si, o Centro Pop ele tem que ser o mais acolhedor possível. Justamente assim como os consultórios de rua, falados no slide anterior, eles têm que ser o mais acolhedor possível porque muitas vezes a população em situação de rua não conhece os seus direitos. Ou seja, você tem que sempre que chegar com todo cuidado, empatia e zelo para não assustar a pessoa, fazer ela se sentir bem acolhida e, bom, amparada. O Centro Pop ele pode ou não oferecer o serviço de abordagem social. Eu achei bem pertinente falar disso. O serviço de abordagem social ele funciona basicamente, como o próprio nome já diz, é uma abordagem social. O psicólogo, o assistente social, enfim, a pessoa vai até a população de rua e aborda, falando um pouco, chamando a atenção, conversando, tentando fazer um atendimento, meio que um atendimento ali mesmo, para possivelmente conseguir levar a pessoa até o centro onde ela pode ser ajudada e tudo mais. Fazer ela, no mínimo, conhecer os seus direitos. Bom, a assistência do Centro Pop ela não serve para tirar as pessoas da rua, ela não tem essa função nem essa obrigação. O trabalho dela é ajudar quem precisa e, acima de tudo, quem quer ajuda. O maior respeito que se mantém é o respeito à autonomia da pessoa em situação de rua. Ela faz o que ela está disposta a fazer. Se ela não quiser fazer exames ou não quiser mais o serviço, ela pode simplesmente sair e não há nenhum tipo de obrigação para cima dela. Bom, inclusive isso é bom ressaltar também porque muitas vezes as pessoas ligam ou a polícia denuncia moradores de rua para os centros pop na intenção de tirá-los de lá, tirá-los da rua, ações higienistas, que seriam as ações com o único propósito, as ações de tirar as pessoas de situação de rua da rua com o único propósito de limpar a área. Bom, o Centro Pop ele não está aí para isso, como eu disse, ele está apenas para assistir e prestar a ajuda que a pessoa quer. Bom, a maioria dos usuários de drogas, que são 90% das pessoas que acabam indo nos centros pop, se eles estiverem sob o uso de substância, eles são proibidos de entrar, mas o atendimento ainda assim existe, muitas vezes prestado do próprio lado de fora, onde o psicólogo ou assistente social vai lá do lado de fora, às vezes leva uma refeição, enfim, tenta sempre fazer o acolhimento o melhor possível, por mais que esteja, entre aspas, violando as regras. Bom, como eu falei anteriormente, eles contam com a assistência da Guarda Municipal. Entrando um pouco mais nisso em detalhes, a Guarda Municipal ela serve como assistência, onde ela presta segurança. Eles revistam todos que entram no Centro Pop por questões realmente de segurança, porque sempre há a possibilidade de, não querendo marginalizar, mas sempre tem a possibilidade de, por disputas ou etc., alguém entrar com um objeto cortante ou algum tipo de arma. Mas a revista é totalmente não invasiva, sendo com apenas detector de metal, justamente para não haver essa invasão. Mas ainda assim, muitas pessoas reclamam dessa revista, se sentem acuados e tudo mais. Bom, tirando isso, essa é uma das únicas reclamações que as pessoas têm com relação aos centros pop. Além disso, coisas banais como só poder repetir a comida uma vez, enfim. Mas o Centro Pop sempre está lá para fazer o possível. Concluindo, os centros pop, assim como os consultórios na rua, as UBS, os CAPS, todos do sistema de saúde tentam acolher essas pessoas, mas o acolhimento infelizmente acaba não sendo na prática tão efetivo assim. As políticas públicas devem continuar a serem feitas, a serem trabalhadas para poder ajudar melhor essa população. Infelizmente elas não têm tanta ajuda, mas cada vez mais, justamente com políticas como os centros pop, que estão desde 2009, e os consultórios da rua desde 2011, que servem para ajudar essa população.